Boa tarde, muito boa tarde. Venho fazer mais um vídeo sobre um assunto muito sério da nossa vida, com o seguinte título: Eutanásia, cuidados médicos paliativos e cuidados médicos continuados em Portugal. As pessoas devem poder morrer quando quiserem e sem sofrimento. M.R. Manuel Ribeiro. Mas o que é a eutanásia? A eutanásia é uma decisão livre e consciente de uma pessoa que deseja morrer sem sofrimento e, quando quiser, e o exprime de forma verbal e por escrito, sem qualquer coação física e psicológica de outra pessoa. A pessoa pede a um profissional de saúde especializado para que, através de medicamentos, ponha fim à sua vida. Quando uma pessoa não está consciente e está incapaz de exprimir a sua vontade, pode ter deixado um testamento vital, no qual, por escrito, exprime que, em caso de doença incapacitante e incurável e fatal, os médicos ponham fim à sua vida. Muito bem. Portanto, a eutanásia é o direito a morrer quando se quer e sem sofrimento. E com a ajuda médica. É diferente. É diferente de suicídio. O suicídio é quando a pessoa quer pôr fim à sua vida e pratica um ato violento que lhe pode causar a morte. E para isso pode tomar medicamentos em excesso, atirar-se de uma ponte, ao rio, ao mar, ou atirar-se para a frente de um caminhão, de um comboio, ou praticar outro ato violento que lhe vai causar a morte, mas nesta situação com muito sofrimento psicológico e físico. Os cuidados médicos paliativos são dados quando uma pessoa está muito doente e sofre de uma doença incurável e é assistida, cuidada e medicada para não ter sofrimento físico e psicológico e mental enquanto espera pelo fim da sua vida. Cuidados médicos continuados são dados quando uma pessoa está muito doente e totalmente dependente de outras pessoas para cuidarem dela e satisfazerem as suas necessidades. E enquanto está em tratamento, ou quando a doença é incurável e incapacitante, mas não é causadora da morte da pessoa doente e incapacitada. Estes são os conceitos relacionados com a eutanásia, com as doenças incuráveis e com as doenças incapacitantes. Mas em Portugal, estes direitos e estas necessidades humanas ainda não são universalmente satisfeitas e não são legalmente concedidos a todas as pessoas em sofrimento e incapazes para viverem
uma vida digna, saudável, alegre e feliz. Os políticos ainda não reconheceram o direito a um fim de vida sem sofrimento, a um fim de vida sem dor, a um fim de vida tranquilo e sereno. Por isso, senão já tinham criado estruturas para ajudarem todas as pessoas, pobres e ricos, todas as pessoas, a terem um fim de vida digno e sem sofrimento. A eutanásia ainda não está legalizada ou é muito restrita e limitada nas situações de pobreza, na vida dos pobres, de sofrimento e de vontade em pôr fim à vida vegetativa que as pessoas nestas circunstâncias têm. Os cuidados médicos paliativos e continuados ainda não existem em Portugal para todas as pessoas que ficam gravemente doentes e incapazes de cuidarem delas próprias. Não existem centros médicos com profissionais de saúde especializados na assistência médica e pessoal para todas as pessoas com doenças fatais e com incapacidades físicas e mentais para poderem cuidar bem delas próprias. Em Portugal, ainda são os familiares diretos que cuidam das pessoas doentes e incapazes, quando o podem fazer. Quando não podem, as pessoas ficam abandonadas e a sofrer. E quando podem, sacrificam as suas vidas pessoais e profissionais para cuidarem dos seus familiares, enfermos e incapazes. Mas isto não devia ser assim. E a sociedade politicamente organizada, o Estado, devia prestar estes cuidados a todos os cidadãos, doentes e incapazes, para todos, para pobres e ricos. Todos devíamos ter direito a uma assistência digna na doença e no fim da vida. Todos devíamos ter direito a uma morte sem sofrimento, pelo menos sem sofrimento físico. E para quem o desejar, também sem sofrimento mental. Tive um avô que esteve 8 anos acamado por causa de um cancro no sangue. Mas tinha dinheiro, uma esposa e uma filha solteira para cuidarem bem dele e o manterem vivo. Tenham a mãe acamada por invalidez, que está a ser cuidada por 2 filhas, domésticas e desempregadas. Mas estamos no século XXI e as sociedades já deviam ser mais evoluídas e civilizadas e mais desenvolvidas para garantirem a todas as pessoas um fim de vida digno e sem sofrimento. Se gostou deste vídeo, partilhe, divulgue e partilhe com os seus amigos e familiares e com todas as pessoas dos seus contactos e relações e subscreva este canal de YouTube. Este canal Ser Livre, Ser Livre, Ser Livre é um canal de livre pensamento, de livre opinião e de livre expressão que procura fazer vídeos educativos e divertidos para ajudar as pessoas a pensarem sobre a vida, a aprenderem mais, a divertirem-se e relaxarem um pouco para serem mais saudáveis, alegres e felizes. Se gostou deste vídeo, divulgue e subscreva este canal, Ser Livre. Ser Livre é um canal muito interessante, na minha opinião. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.